Olá, meus queridos. Nessa aula vamos trabalhar com os elementos das ondas, ou seja, as características que pode ser atribuído a todo e qualquer tipo de ondas. Vamos entender isso melhor? Veja que nós temos como exemplo uma corda de tal forma que ela foi colocada para oscilar, onde nós temos uma onda transversal, ok? Vejam que essa linha que eu vou colocar aqui no meio, pontilhada, nós vamos representar a sua linha de equilíbrio dessa onda. Percebo que nessa divisória nós temos algumas elevações para cima dessa linha divisória e depressões abaixo da nossa linha. Essas elevações produzidas pela corda nós chamamos de cristas das ondas. Já as depressões são chamados de vales. A primeira característica que a gente vai atribuir à onda diz respeito no que a gente fala sobre envergadura máxima ou elongação máxima. Vejam que em todas as cristas tem uma determinada altura. Logo, os vales também têm uma altura. Sendo assim, seja a altura da crista ou do vale, ela é chamada de amplitude. Ou seja, ela representa a distância máxima que a onda pode ir para cima ou para baixo, conhecida também como elongação máxima, ok? Em termos dimensionais, as unidades que podem ser usadas para expressar a amplitude são as mais variadas possíveis. Nós temos metro, centímetro, milímetro e etc. Outra observação importante é que, como estou fazendo um movimento para cima e para baixo nessa corda, as ondas que são geradas, elas levam um certo tempo para serem produzidas. E este tempo que eu estou falando é o que nós chamamos de período. O período representa nada mais do que o tempo necessário para gerar uma onda. Vejam na figura que quando a onda é produzida, atinge uma amplitude máxima que nós vamos representar por B. Desce passando pela linha de equilíbrio e atinge a amplitude máxima de depressão, onde vamos representar por D. E volta novamente ao ponto de equilíbrio, que é a linha pontilhada. Nós dizemos que uma onda foi formada. E assim por diante. Vejo que durante este movimento leva-se um certo tempo. E esse tempo é o que nós chamamos de período. Também, em termos dimensionais, as unidades usadas são minuto e segundos. O próximo elemento que a gente vai identificar é a frequência. Veja que no momento em que eu provoco uma vibração nesta corda com uma certa velocidade, pode olhar por essa figura aqui, ó, ela vai produzir uma quantidade de ondas em um determinado intervalo de tempo. Então, a frequência pode ser entendida como o número de ondas produzidas num intervalo de tempo. A sua unidade que usamos é o Hertz, que também pode ser usado com segundo a menos 1. A frequência, então, pode ser representada como o número de ondas sobre um intervalo de tempo. Ou podemos representar a frequência 1 sobre o período. A próxima grandeza física é o comprimento de onda, que é uma letra grega que se chama lambda. Então, pessoal, se a gente tomar como referência esta crista e esta segunda crista sucessiva, onde nós temos uma certa distância entre elas, e essa distância entre duas cristas sucessivas é o que nós chamamos de comprimento de onda. A mesma coisa acontece se eu tomar esses dois pontos do vale. Desde que sejam sucessivos, nós também teremos um comprimento de onda. Então, meus queridos, nós podemos determinar o comprimento de onda como sendo a distância entre duas cristas
ou dois vales, desde que sejam consecutivos, ou seja, um atrás do outro. Mas vejam que neste ponto onde eu vou representar por H, até este outro ponto I, percebam que esta distância que eu estou destacando em verde é idêntico à distância entre dois vales. É como se essa distância tivesse deslocado para o outro lado, ok? Como o comprimento de onda tem dimensão de distância, as unidades de medida que podem ser usadas para expressar é a mesma da amplitude. Então, nós temos metro, decímetro, centímetro, milímetro. E a última característica que nós vamos identificar para as ondas é a velocidade. Sendo assim, nós podemos dizer que a velocidade de propagação dessa corda é constante. Isso significa que, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade ΔS sobre ΔT. Como nós estamos falando de um comprimento de onda, o ΔS corresponde à distância entre duas crises, que é o meu comprimento de onda, não é isso? E quem é o ΔT? O ΔT é o período, é o tempo que ele gasta para uma oscilação. Então, nós podemos substituir que a velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período. Mas, como sabemos que o período é 1 sobre a frequência, colocando aqui no lugar do período, nós temos que a velocidade é o comprimento de onda 1 sobre f. Arrumando essa nossa equação, repetindo o primeiro, multiplicando pelo inverso do segundo, nós temos que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade com a unidade de medida que nós trabalhamos, que é metro por segundo. O comprimento de onda no sistema internacional que trabalhamos é o metro e a frequência em hertz, ok? Então, meus queridos, fecho essa parte dos elementos de uma onda e deixo um alerta para vocês que esta parte ela vai influenciar muito no entendimento dos conteúdos futuros que a gente vai discutir nas próximas aulas. Então, espero vocês. Um grande abraço e isso é feliz.